Muito bem, meus lindos. Como eu tinha falado no primeiro vídeo, nesse, que vai ser muito menor do que o primeiro, nós vamos continuar trabalhando aquilo que está na página 17, lá naquela relacionando conceitos, só que a gente vai falar agora sobre classes de palavras. A gente sabe que cada palavra, ela, digamos, faz parte de uma família. Então, os nomes fazem parte da família dos substantivos, as qualidades dos adjetivos, os números do numeral e assim vai. As ações dos verbos, as qualidades para verbos e para qualidades, porque existe uma classe de palavras que dão qualidade a qualidades. Então, cada palavra faz parte de uma determinada família. Essas classes, essas famílias, elas podem ser variáveis ou invariáveis. Mas primeiro vamos ver todas essas famílias, todas essas classes gramaticais. Quais são? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. No total são 10 famílias. Entre essas famílias, como vocês estão vendo nessa imagem, elas são divididas em uma subdivisão. A subdivisão qual é? Variável e invariável. As classes gramaticais que são variáveis são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Invariáveis são os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Vamos entender o que é variável e o que é invariável. Variável é quando uma palavra pode ser feminina, pode ser masculina, pode ser singular, pode ser plural. Eu posso alterar o tempo em que essa palavra acontece, ou melhor, no caso de verbo, né? Acontece. Então, quando tem essa variação, que geralmente acontece no final de uma palavra, eu chamo, que são as desinências que a gente aprendeu no outro vídeo, desinência nominal, desinência verbal. Quando acontece essa variação, essa desinência, eu chamo de palavra variável. Vou repetir: substantivos, que são os nomes, os artigos, que definem ou não uma palavra, artigo definido e indefinido, adjetivos, que são qualidades, os números, que é o numeral, os pronomes, que podem ser pessoal, pode ser definido, pode ser demonstrativo. Então, os verbos também. Então, todas essas palavras, todas essas classes gramaticais, elas são variáveis. As invariáveis, aquelas que não vão ter desinência, não vão para o plural, não vão para o singular, não tem aumentativo, não tem diminutivo, ou seja, não se alteram nunca, são os advérbios, que é aquela classe gramatical que eu falei para vocês, que dão uma qualidade a uma qualidade, que é o advérbio. Temos a preposição, as preposições de, para, enfim. Conjunções, que é aquela palavrinha que liga uma oração a outra. Um exemplo, eu falei que você estava aqui. Tem duas orações, o que seria a conjunção que liga as duas. E a interjeição, ó, a, tudo isso é interjeição, isso não varia, tá? Então, nesse vídeo bem curtinho que eu falei para vocês, eu disse que ia ser curtinho, né? Graças a Deus. Então, nele eu tentei explicar para vocês a diferença entre as classes gramaticais e a diferença entre classe gramatical variável e classe gramatical invariável. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, agora que eu dei uma visual geral nesse exercício relacionando conceitos, se você não fez alguma coisa, dá uma olhadinha lá na página e completa, que agora nós vamos continuar a aula, tá bom? Volta para o fórum!